Olá, meninos e meninas. Então, mais uma vez nós estamos aqui, né? E nós vamos continuar a aula de história. Só que agora nós vamos entrar, né, na matéria nova. Nós vamos entrar na página 64, né, no capítulo 3. Então, vamos lá. Nós vamos falar, né, dos escravos que chegaram aqui no Brasil, né, e eles foram considerados as mãos e os pés do Brasil, na época do Brasil colônia. Por que eles eram considerados os pés e as mãos do Brasil colônia? Porque eles faziam todo o trabalho pesado que precisava aqui no Brasil nessa época. Plantio, mineração, serviços em casa, na limpeza, criação dos filhos, venda de produtos na rua. Então, todos os tipos de trabalho que demandava uma mão de obra era feita por eles. Uma das questões que foram assim, muito importantes na época foi a plantação, né, a agricultura da cana-de-açúcar. Porque o açúcar na Europa não era uma coisa comum por causa do clima. A cana-de-açúcar lá não saía, ela não conseguia se reproduzir. Enquanto aqui no Brasil, que é um clima tropical, a cana-de-açúcar bombava. Então, na região Nordeste eram plantadas e ali ela era colhida, né? Era feito, ia para os engenhos onde era feito, né, o açúcar, que era vendido e levado para outros países. Assim como o ouro hoje é uma coisa que não é comum, né? Então, por isso que tem um preço muito alto. Assim também era a cana-de-açúcar. Por ela ser uma coisa que poucas pessoas tinham condição de ter, e não era todos os países que produziam a cana-de-açúcar por causa do clima, ele era muito caro. Então, era uma coisa que não era comum. E tudo que não é comum tem um preço maior. Se você for olhar, os carros mais luxuosos são os carros mais caros, porque não é comum. Minerais como o ouro é mais caro. Por quê? Porque não é fácil encontrar. Algumas pedras preciosas também não é comum, então elas são mais caras, né? Então, a cana-de-açúcar tinha esse poder aquisitivo, só as pessoas que tinham condição financeira melhor, que tinham em casa, né? Não era qualquer um que tinha. Os trabalhadores se engajavam em várias áreas, como eu disse. Muitas escravas trabalhavam nas casas dos seus senhores, né? Fazendo serviço de limpeza, cozinhando, cuidando dos filhos dos senhores, que era um trabalho que era considerado um trabalho que tinha gastava menos força física. Então, era como se as pessoas que fizessem um trabalho de casa, elas estivessem recebendo uma premiação, uma bonificação. Era um trabalho nobre, né? Ficava ali com seus senhores e trabalhava dentro das grandes casas. Mas, por outro lado, elas tinham uma responsabilidade muito grande. Elas eram assistidas de perto pelos seus senhores. Então, imagine o medo de errar. O medo de fazer alguma coisa de errado perto dos seus senhores era muito grande. Então, elas eram assistidas de perto. Alguns escravos aprenderam trabalhos como carpinteiro, trabalhos como pedreiro, né? Esses tipos de trabalhos, eles eram alugados. Vamos supor, se a Maria Eduarda Germano precisasse de uma pessoa para colocar uma cerâmica, né, um piso na sua casa, ela
ligava para Sara Silva, né? Mas na época não tinha telefone, né? Mas mandava um moleque de recado. Pronto, igual o telefone. Mandava um moleque de recado, avisa a Sara que eu tô precisando de uma pessoa para assentar um piso na minha casa. Aí a Sara falava assim, fala com ela que o trabalho dele é R$ 1.500, 15 dias de trabalho. Aí o moleque de recado ia, avisava, aí a Maria Eduarda Germano falava assim, não, beleza, pode mandar vir fazer o trabalho que eu vou pagar. Então eles alugavam os negros para fazer alguns trabalhos para as pessoas. Então assim, o negro era um objeto, era a mesma coisa de emprestar um sapato, de emprestar um chapéu, né? E no caso era aluguel, eram cobrados, então se chamavam negros de ganho, essas pessoas que eram alugadas, assim como aluga cadeiras e mesas para festa. Só que esses negros, por mais que eles eram obedientes, né? Faziam, né? Porque a Sara podia falar assim, ô Joãozinho, você vai ir trabalhar lá pra Duda, vai fazer os trabalhos. E ele podia falar assim, não, eu não vou. Chega lá, ele cruza os bracinhos e fala assim, eu não vou fazer esse tipo de trabalho, eu não quero, tal. Só que eles não tinham direito, porque eles eram castigados. Então eles eram obrigados a fazer esse tipo de trabalho. Eles não tinham saída, a não ser quando eles recebiam um documento do seu senhor, que costumavam ganhar quando eles já estavam mais velhos, né? Um documento chamado alforria. A alforria era um documento feito no cartório, que dava o direito para o negro ser libertado, ou seja, ser livre. Ele podia ganhar esse documento do seu dono, do seu senhor, por mérito, né, de trabalho, como se fosse uma aposentadoria, ou ele podia juntar dinheiro para ele estar podendo pagar pela sua carta de alforria. Quando ele fazia alguns trabalhos por fora, sem o seu senhor saber, ele ganhava um dinheirinho, ele ia juntando um dinheirinho para na hora certa ele poder comprar sua carta. Então, isso era uma maneira, né, de obter a liberdade. E a outra forma de obter a liberdade era a resistência. O que era a resistência? A resistência era a desobediência. Como assim desobediência? Né? Era quando eles fugiam de seus senhores e procuravam ajuda nos quilombos. Isso, os quilombos. Para quem não sabe o que é quilombo, quilombo era um lugar de difícil acesso, geralmente nas montanhas, né, no alto, de algumas planícies, de alguns planaltos, né, que era uma coisa assim, bem difícil acesso, montanhas sobre pedregulhos, né, que era de difícil as pessoas encontrarem, né, eles iam para lá para poder ter a cultura deles, terem a liberdade deles, para eles plantarem, para eles escolherem, fazer inúmeras coisas. Só que para eles conseguirem essa fuga era muito difícil, porque existiam os capitães do mato, que eram pessoas que eram pagas para ir atrás dos negros. E os capitães do mato, eles tinham cachorros que farejavam, né, que sentiam o cheiro do negro para ajudar a procura deles. Eles conheciam a mata, conheciam as montanhas muito bem. Eram pessoas geralmente da região, que conheciam a região. Então era muito difícil a fuga. Então a fuga acontecia de uma forma que eles tentavam andar durante um período pelo rio, porque despistava os cachorros por causa do cheiro, porque a água, ela dissolve e transporta materiais. Então o rio levava, né, todo o indício da passagem daqueles fugitivos,
E depois eles iam por regiões de pedra, que é difícil acesso para as pessoas que não estavam acostumadas, lembrando que negro não tinha sapato, não tinha roupa de frio, então eles estavam acostumados a uma vida assim, bem difícil. Então, lugares de acesso que parecia assim que inexplorados, que não tinha como as pessoas subirem, passarem, eles conseguiam, né? Porque eles estavam acostumados a uma dificuldade muito grande. E nesses lugares, eles conseguiam manter a sua cultura, a sua religião. Lembrando que eles não tinham o poder de escolha. Eles vieram para cá, né, nos barcos negreiros, eles tinham famílias, eles foram separados de sua família, eles eram pessoas livres e que vieram para cá para serem escravos. Mas, lembrando que os negros em questão, eles já tinham em sua cultura também a escravidão, porque os próprios negros escravizavam os negros. Por isso que eles aceitavam a escravidão com mais facilidade, vamos dizer assim. Porque os índios não aceitaram a escravidão de forma alguma. Eles preferiam morrer do que serem escravos. Enquanto os negros tiveram uma aceitação melhor da escravidão, vamos dizer assim. Mas não eram todos, né? Alguns que eram guerreiros nos seus países, eles lutaram, né? Eles resistiram contra a escravidão por este motivo, porque eles queriam ser livres. Então, o que acontecia? Nesse momento que eles eram escravos, eles poderiam falar a língua deles, né? A língua africana, que cada país tinha uma língua daquela região, daquele país, daquela nacionalidade. Tinha uma cultura, né? Então, eles tinham uma cultura diferente. Quando eles chegaram aqui no Brasil, foram imposto para eles a religião, né? O cristianismo, né? E eles tinham a religião deles lá no país deles. Então, eles tinham muita dificuldade. Por quê? Eles não frequentavam a igreja cristã, porque os negros não podiam entrar nas igrejas católicas. Mas eles tinham que ser católicos, né? Eles tinham que ser cristãos. Olha que loucura, né? Então, foi dificultando, e eles fingiam que eles aceitavam a religião, eles fingiam que estavam aceitando, mas por trás eles continuavam a manter a sua religiosidade, da sua cultura, né? Umbanda, o candomblé, e adoravam seus deuses. E quando seus senhores chegavam, né, para fazer uma missa, né, um culto, eles, fingiam, tipo assim, atores da Globo, né? Não somos cristãos. Por quê? Porque eles precisavam que, se eles falassem assim, não, nós não vamos adorar esse Deus, nós não queremos ser católicos, muito menos cristão, coitado, chibata no lombo. Nossa, imagina a Priscila pretinha, olha, entrar no cacete, gente. Tia Priscila, eu acho que ia ser meio assim, né, desobediente. Acho que tia Priscila ia dar uma resistência. Tia Priscila ia estar no cacete, ia estar no tronco. Tipo isso. Pensem bem. Mas voltamos lá, né? Então, uma forma de liberdade eram os quilombos. E lá eles eles construíam suas casas, eles se plantavam, eles colhiam, eles se casavam e tinham família, né, de novo. Então, para eles, era muito mais lucro viver nos quilombos, porque eles eram respeitados entre si, eles se respeitavam uns aos outros, né, naquela região que eles estavam. Então, o sonho de todo negro era fugir. Só que a fuga era muito difícil, né? Como a tia Priscila diz. Então, eles tinham que ficar fazendo
no mato ali muita hora para despistar os capitães do mato, os capitães do mato perderem o rastro, né? Eles tinham que andar e amarrar na cintura deles um galho, porque quando eles iam andando, o galho ia apagando o rastro das pegadas. E o cheiro das folhas daquele galho misturavam com o cheiro dele, das pegadas dele, para deixar os cachorros desorientados, né? Então eles passavam o seu corpo em uma árvore no sul e iam para o leste, né? Então tudo para despistar. Por quê? Se o capitão do mato soubesse aonde que era o quilombo podia ser massacrado, né? Podia juntar junto com a guarda lá os fazendeiros, as pessoas que trabalhavam para eles, invadir os quilombos e prender todos os fugitivos. Então, olha para você ver, quem fugia ainda tinha esse encargo nas costas de fugir e não deixar, né, o inimigo descobrir aonde é que era o esconderijo. Não era fácil ser negro nessa época, né? Nem um pouco. Então, nós vamos pensar direitinho a forma que nós tratamos as pessoas, porque todo povo, toda raça traz uma história de vida e essa história tem que ser respeitada. Mas essa história também não tem que servir de lamento, né? Das pessoas ficarem murmurando. E é porque os meus ancestrais sofreram. O seu ancestral sofreu para você ter uma vida livre. Então hoje nós não temos que ficar, né, mais choramingando por essas coisas. E nós temos sim que fazer jus à luta dos nossos antepassados, né? E lutar, né, com as nossas próprias mãos, com a nossa consciência, pelos nossos direitos, né? Não ser vítima, né, do que aconteceu há muito tempo, né? Hoje a nossa vida é diferente, né? Nós temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, né? Somos pessoas como outras pessoas, né? Qualquer. Então nós temos direitos, mas nós temos deveres também. Então, na página 69, deixa eu ver como eu vou focar aqui. Eita, não tá focando, né? Aqui, beleza, peguei. Na página 69, essa aqui, vocês vão construir, né, uma história pra continuar essa aqui. Então vai ser uma continuação dessa história em quadrinho. O que acontece? Lá na sala, no armário, nós temos a atividade já pronta, imprimida, guardada lá. Então, vocês vão só construir a história em balãozinhos por escrita. Porque quando nós voltarmos, nós vamos pegar as folhas e vocês vão passar para os balãozinhos nessa folha. Esse trabalho vai valer nota. Então, vocês têm que fazer ela no caderno. E quando a gente voltar, vocês só vão mesmo passar a limpo, ok? Não é para desenhar nada, porque a gente já tem pronto. Agora, se a mãe quiser xerocar a continuação dessa historinha, tem ela na internet. Aí imprime a continuação da historinha. E a continuação, aí vem com os balãozinhos vazios. E vocês vão construir a história, tá bom? Ok? Então tá jóia. E eu vou passar as folhas, as fotos das folhas, com as marcações e as páginas que serão dadas de atividades também, tá? Um beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.